mais uma vez na presença de Deus. Lembrando que, por todo esse mês, o livro de Apocalipse será aberto na igreja com o tema Última Batalha, a batalha entre o bem e o mal, o grande conflito. A cidade toda foi visitada com esse livro, pelas igrejas aqui em Maringá, e mundialmente dizendo, todas as regiões foram distribuídas. A igreja é uma igreja mundial. E o grande conflito, ele é real, ele existe. E a grande pergunta é, ontem nós vimos um pouco sobre Jesus no Apocalipse. Ou seja, todo o livro de Apocalipse, por 250 vezes o nome de Jesus é citado, de várias formas. Mas quando abrimos a palavra de Deus e entendemos que há um Deus, o mesmo livro que apresenta um Deus, apresenta um inimigo de Deus. E sabe que a dificuldade das pessoas hoje é crer que o diabo existe. São muitas as crenças que não creem que o diabo existe. São muitas as religiões que não creem que há um ser que controla, que traz consigo o mal. Algumas ideologias, filosofias vão dizer que o bem e o mal se completam. O oposto, a dualidade é necessária. Para que o bem seja chamado de bem, ele só pode ser chamado de bem porque o mal existe. Sem o mal não há o bem, sem o bem não há o mal. Então as pessoas acham que o mal não é um ser, mas é uma maneira de estar. Para outras religiões, são outros nomes dados, outras figuras. Mas para nós cristãos, a Bíblia apresenta o inimigo de Deus. E se não fosse assim, nós não precisaríamos de um Salvador. Porque o inimigo de Deus é aquele que trouxe o pecado no mundo. E essa igreja, ou o cristianismo, ele só existe por um fator: para que o pecado seja vencido. Ora, se o pecado precisa ser vencido, há um causador do pecado. E dentro do livro do Apocalipse nós encontramos tanto Jesus do Apocalipse, e como as meninas cantaram, essa dupla simpática de desbravadoras que marcharam bastante hoje. Parabéns para você que conseguiu hoje participar de algumas atividades desbravadores, com Ordem Unida, com Evolução. E estão levando as vozes aí, cantando sobre Jesus, o nome acima de todo nome. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Antes, para que você entenda sobre o que nós estamos falando, o inimigo de Deus, por 55 vezes, ele está presente no livro de Apocalipse. Seja com o nome diabo, enganador, acusador de todos os irmãos, a serpente. Tem vários nomes ilustrando aqui a figura do diabo. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho para entender quem é esse ser, a palavra Lúcifer, talvez você folheie todas as páginas da sua Bíblia e não a encontre. E não vai encontrar mesmo. Porque são poucas as versões que trazem essa palavra Lúcifer do latim. Eu deixei ali no cantinho uma foto da Bíblia King James, uma Bíblia inglesa, que ela aproveita a palavra Lúcifer, o portador de luz, no contexto de Isaías 14, dos versos 12 a 14, ali fala sobre Lúcifer, aquilo que ele desejou no coração. Lúcifer não é o seu nome, mas isso realmente é uma atribuição a ele, porque vai dizer que ele era alguém que possuía um brilho, uma luz. Mas a palavra em questão ali, ela não é isso no original bíblico. Mas quer dizer o brilhante, o resplandecente. E a palavra diabo, ela já vem do grego, diabolô, que quer dizer agora caluniador, ou seja, o acusador. E a palavra Satanás, ela significa, daí então o seu significado de Satã, do hebraico, opositor, adversário. Essa figura que a Bíblia traz do diabo.
de Satanás. Ontem eu disse, olha, dentro da ordem que a gente tinha no cronograma do programa, falaria primeiro do inimigo de Deus para depois falar de Jesus, mas eu trouxe ontem a salvação de Jesus Cristo. Quem é Jesus? E nós vimos ontem o quanto o céu, em Apocalipse capítulo 5, o quanto que Deus, ele realmente olha para Cristo e quanto o céu, todos os seres criados estão dando honra, poder e glória para a figura de Cristo Jesus. E Cristo é muito importante. A pergunta de ontem foi, quem é Cristo para você? Porque o céu, ele coloca toda a autoridade, toda a importância na figura de Cristo. Uma pesquisa feita no Brasil, pelo Datafolha, quando as pessoas foram interrogadas se eles criam em Deus, 97% das pessoas entrevistadas disseram que sim. 2% dizem que têm dúvidas. E apenas 1% não acreditavam em Deus. Mas quando a pergunta foi se eles criam na figura do diabo, 75% acreditam totalmente. 9% tinha dúvidas e 15% não acreditava que ele existia. Enquanto 1% não crê que Deus existe, 15% não criam que o diabo existia. Lembrando que o mesmo livro que apresenta Deus é o que apresenta o inimigo de Deus. Não faz muito sentido você crer em algo, em um, e não crer no outro. Bom, a pesquisa ela segue com outras perguntas sobre religiosidade, mas a pergunta da reencarnação é algo no qual a maioria acreditava. Os espíritas, 93%. Os umbandistas, 79%. E o candomblé, 68%. Entre os católicos, 44% creem na reencarnação. E aí eu fico me perguntando, bom, a Bíblia ela traz uma coisa muito clara sobre a morte. O estudo da morte é uma delícia fazer. Porque ela nos dá realmente um alicerce, ela é sólido, é palpável, e não tem como você ter uma outra ideia da morte, a não ser que a pessoa está na sua sepultura descansando. Onde o conceito de alma não é algo que você tem dentro de você, mas é a somatória de pó da terra, ou seja, a matéria-prima do ser humano, mais o fôlego de vida, somado é igual. Alma vivente. Não existe o termo alma na Bíblia para algo que não tem vida. Alma é uma condição de quem está vivo. Somos almas. Aqui temos várias almas. Porque nós somos almas, não temos alma. Por isso que Eclesiastes vai dizer que quando a pessoa morre, o seu espírito volta a Deus que o deu. Porque espírito, no conceito também do hebraico e do grego, não é isso que a Bíblia diz também. Espírito é o fôlego de vida, é o ato de respirar. No grego, pneuma. Por isso que seu pneu do carro está cheio de ar, por isso que quando você tem pneumonia, os seus pulmões estão cheios de ar, por isso que o sistema pneumático está com ar. Porque o espírito, ou seja, o pneuma é apenas essa respiração. Isso pertence a Deus, por isso que volta a Ele. Mas não é que cada um tem um espírito. O contexto de morte na Bíblia é muito claro. Mas as pessoas creem muito na reencarnação. E para crer na reencarnação, fique tranquilo, é que o celular bloqueia a tela e eu estou desbloqueando. Não estou vendo mensagens. Quando a gente olha para essas pesquisas, por que as pessoas creem tanto na reencarnação? O primeiro engano que Satanás coloca no coração do homem, a primeira dúvida que Satanás coloca dentro do ser humano é: certamente não morrerás. Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus diz: o dia que você me desobedecer, certamente morrerás. E aí vem o diabo e diz assim para Eva: você pode comer, porque o dia que você comer, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Certamente não morrerás. É o primeiro engano dele. É o primeiro engano, o primeiro artifício que o diabo coloca, a dúvida no ser humano, é sobre a sua existência, sobre a vida e sobre a morte. Muito bem. Os jovens têm cada vez mais abandonado as religiões. De onde eu peguei tudo isso? Eu li bastante coisa. E alguns jovens, ele se identifica com várias igrejas. E por ele gostar tanto da adventista, como a presbiteriana, como o centro espírita, como um terreno de candomblé, ele diz que ele não precisa de religião. Por quê? Porque onde ele vai, ele se sente bem, ele é acolhido.
Então ele não precisa colocar na vida dele assim, não, eu tenho uma religião, uma religiosidade, algo a ser seguido, cumprido, com regras, normas e participação, envolvimento. Eles não querem isso. Então cada vez mais os jovens têm deixado isso. E quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa entender que Satanás ele tem trabalhado e ele está muito acordado. Nós estamos dormindo e descansando. O ideal 8 horas por noite. Mas enquanto a gente dorme, o inimigo não dorme. Enquanto a gente descansa, o inimigo está incansável. Ele está trabalhando. Mas à luz da Bíblia, nós já vamos entrar no contexto. Vamos em Apocalipse 12 agora. Apocalipse 12, quando a gente vai ler a partir do versículo 7, a Bíblia diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O mal está por toda parte. Não porque Satanás é onipresente. É porque toda a sua hoste de anjos caídos veio com ele. E o mal tem atuado em todos os lugares. E um pensamento que temos que ter muito claro na vida é: por que eu estou sofrendo tanto? E as pessoas, por que Deus permite tanta coisa assim? Por que Deus não colocou a mão aqui no meu ente querido? Por que Deus não preservou meu casamento? Por que Deus... E nós começamos a questionar e a colocar a culpa em um Deus que nada tem a ver com isso. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte é uma consequência da desobediência a Deus. É algo que não estava no plano de Deus, porém é um invasor. Deus nos criou para sermos eternos, porém pela desobediência e pelo coração desse anjo, não queremos aqui fazer um estudo bíblico, e a história nós conhecemos. A rebeldia de Satanás ao olhar para Deus e entender que ele poderia estabelecer o seu trono, segundo está escrito em Isaías 14, eu estabelecerei o meu trono acima das nuvens do céu, acima do Altíssimo. Ele desejou ser acima de Deus. E quando você vai em Ezequiel 28, lá está dizendo, está escrito que perfeito era nos teus caminhos, até que um dia se achou o quê? Iniquidade em ti. E Paulo vai tratar a iniquidade o seguinte, o mistério da iniquidade. Paulo está dizendo, olha, a iniquidade está aí, o mal já opera. Porém, Paulo está dizendo, é um mistério. Porque no ambiente celestial, diante do trono de Deus, alguém teve o desejo de ser como Deus. Ou seja, os anjos tinham a sua liberdade também. A liberdade é um poder incrível que Deus nos deixou, a ponto de nos desviarmos do seu caminho. E quando as pessoas começam a questionar e colocar sobre Deus o seu sofrimento, a angústia, por que está acontecendo isso? As pessoas começam a atribuir a Deus algo que pode ser apenas uma escolha minha. E ontem eu disse, pecado é escolha. O diabo pode tentar e tentar, apenas tentar. Eu devo escolher agora o que eu farei com a minha liberdade, que caminho eu devo seguir. Irmãos, é como se você acordasse todas as manhãs e Deus coloca os seus caminhos diante da sua cama. E o diabo vai lá e coloca os seus caminhos também. E agora eu preciso saber em que lado eu vou colocar o pé. Porque uma coisa é certa, um pé no barranco e um pé na canoa, isso não vai dar certo. Em algum momento ou você pula para o barranco ou pula para a canoa. Para você entender que nós temos que escolher um caminho. Enquanto estamos vacilando com os dois pés nos dois caminhos, isso é muito perigoso. Porque pode ser que quando eu esteja no caminho de Satanás, eu me perca. As fatalidades acontecem. Contamos talvez com a volta de Jesus. E para alguns parece estar um pouco distante. Então, quando chegar mais próximo, talvez eu retorne. Com que certeza nós dizemos isso? Tiago vai dizer assim, ora, o que é a sua vida? É um sopro. É como uma nuvem que vem e logo se desfaz. E ele ainda vai dizer, em vez de você disser no seu coração, iremos a tal cidade e fazermos negócios, Tiago diz assim, antes devíamos dizer,
Se Deus assim permitir, faremos negócios. Você tem planos para amanhã? Você tem planos para fazer, você tem trabalho a fazer, você tem estudos a fazer, mas que garantia você tem que você fará amanhã? Por isso que a escolha, a decisão, segundo o livro de Hebreus, é hoje. Abandonar os caminhos de Satanás, a decisão tem que ser feita. O pecado, ele pode ser prazeroso, porque nós não conseguimos comparar o momento de prazer com a eternidade, porque não experimentamos o sabor da eternidade. Nós temos uma pálida visão de como será o céu, a eternidade, estar com Jesus. Nós pintamos talvez um céu na mente, queremos entender, mas temos muitas dúvidas. Por quê? Como que vai ser, Cassiano, nós dois conversando sem poder falar mal de ninguém? Sem criticar alguém, ou se olhar se a minha gravata está torta ou não, ou se dizer, olha como aquela pessoa anda. Como que vai ser isso no céu? Você entende como a nossa mente tem dificuldade de imaginar? E aí, vamos falar do que lá? Porque o coração do ser humano está corrompido pelo pecado. E só está corrompido pelo pecado porque existe um ser que originou tudo isso no coração do homem. E Deus precisa agora trabalhar em favor do homem. E que bom que Deus trabalha em nosso favor. Porque esse diabo do Apocalipse, o livro de Apocalipse vai trazer que houve luta no céu. E quem é a luta? É Miguel e seus anjos. Miguel aqui é uma representação de Cristo. São muitas as pessoas que a gente faz estudos bíblicos e alguns têm muita dificuldade em entender que Miguel é Cristo. Porque dentro da cultura católica, 3 arcanjos são apresentados na Bíblia na cultura católica. Para eles, Miguel é um desses. Gabriel é outro. Porém, em Mateus 1 diz, e o anjo Gabriel, quando se apresentou a Maria, não chama de arcanjo, chama de anjo. E o outro arcanjo na cultura católica é Rafael. Porém, Rafael está em um livro chamado Apócrifo. Não está dentro do contexto do cânon bíblico. Está no livro de Tobias. E quando você vai na cultura judaica, eles têm 7 arcanjos. E quando você estuda um pouco mais do judaísmo, você vai encontrar um anjo, o mais poderoso de todos, aquele que comunica diretamente com Deus, um tal de Metatron. Isso é cultura judaica. Está lá, previsto na Torá. Mas a Bíblia de Deus só apresenta um com o nome Miguel. Acontece que em Judas, no verso 9, ele vai apresentar Miguel como o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo. E aí só tem um que tem poder a mais que ele. Porque todo nome terminado em El, se você não sabe, no hebraico, El é Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Emanuel. E que é Emanuel? Deus conosco. E o que é Miguel? Aquele que é como Deus. E a Bíblia só apresenta mais 2 como Deus, o Espírito Santo e o próprio Cristo. E Miguel aparece apenas em 3 conflitos diretamente com Satanás. E toda vez que Miguel está lutando com Satanás, ele sai vencedor. Esse que é como Deus, em Apocalipse, em Daniel capítulo 12, vai dizer assim, e quando surgir Miguel, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e para a morte eterna. Sabe quem disse isso? Cristo Jesus. Onde? Em João capítulo 5, verso 28 e 29. Haverá um dia que todos ouvirão a minha voz e sairão dos sepulcros. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Aí está Miguel. Aí está Miguel. Jesus e seus anjos, Satanás e seus anjos. Essa é a luta que estava acontecendo no céu. Por isso que eu disse ontem, tem muito evangelho de TikTok hoje. Tem muitas pessoas ouvindo vídeos curtos de 30 segundos, shots e tal, e ficam com essas coisas na cabeça e com dúvidas da própria Bíblia. E tem porque não se alimenta na Bíblia. Porque não vai na Bíblia e estuda. Se você abrir a Bíblia e estudar, você encontra todos esses recursos dentro da Bíblia. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um estudioso a fundo, mas se você dedicar um pouco, você consegue entender muitas coisas. Não consigo entender, Marcos? Tá bom, estamos aí para ajudá-los. Os pastores da igreja, pessoas que têm mais conhecimento,
Pessoas que dedicam o tempo para estudar o livro de Apocalipse, como o irmão Aciete, o irmão Sérgio, eles estão dispostos a nos ajudar. Agora, o que acontece? Bom, a igreja ela criou 3 classes bíblicas esse ano. Daniel, Apocalipse e os princípios básicos. Legal, princípios básicos deu frutos. Teremos batismos agora na primavera. Mas a classe bíblica de Apocalipse, eles vieram por 3, 4 vezes. Quantas pessoas vieram? Chuta bem alto. Chuta 2, pelo menos, para eu falar assim, um pouco menos. Você entende o interesse da igreja e das pessoas a aprender um pouco mais? Talvez isso é o que falta. É mais simples zapear e correr o dedo na tela e ouvir algumas barbaridades, inverdades. Agora, sabe quem quer e quem se desfruta muito disso? É o próprio diabo. Porque ele tem pregado e espalhado o evangelho que não existe. E as pessoas começam a crer naquilo que têm ouvido. Porque ele é astuto e olha o que a Bíblia diz, o enganador, a antiga serpente, o diabo, o opositor, o acusador, o enganador de todos os irmãos. Esse é ele. Quanto mais as pessoas estiverem com uma compreensão deturpada do evangelho, mais ele ganha, mais ele avança nesse campo, mais ele ganha campo. Quando preparando esses slides, eu me deparei com esse texto de Ellen White, e o texto diz o seguinte: Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns para fornecer os intuitos dele mesmo. Trará calamidades sobre outros e levará as pessoas a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos seres humanos como grande médico que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele ainda está em atividade. Nos acidentes, nas calamidades, no mar e na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e nos terremotos. Em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Tem poder? Tem poder. Limitador é Deus. Porque quando Deus disse, você pode tocar no meu servo Jó, ele arrebentou com a vida de Jó, pelo poder que ele tem. Por isso que a Bíblia, no livro de Tiago, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, à vontade de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas qual é a ordem? Primeiro, se sujeite à vontade de Deus. Se você quer resistir ao diabo, não é porque você é forte, você não tem poder algum contra ele, porque ele é um ser poderoso. E o poder dele, mais Marcos, até em terremotos, em tudo na natureza, sim. E aí, os noticiários de um mês para cá, tá? Um mês para cá. Ontem, anteontem, um grande terremoto. Onde? Marrocos. Aí você olha mais um pouquinho, chegou um furacão que fazia 200 anos que não passava um desse aí. Aí você avança mais um pouquinho, os desaparecidos aonde? No Rio Grande do Sul, pelo temporal que ali assolou a região. Aí você olha agora, nesse contexto do Havaí, a ilha toda se queimou. Aí depois disso você avança mais um pouquinho, anteontem em Tóquio, todo alagado, pelas tempestades que ali deram. Aí você vai olhar mais um pouquinho, o que você encontra? A Espanha agora, também. E aí? Quando Mateus 24, Jesus está dizendo assim, no tempo do fim, haverão terremotos, guerras, rumores de guerras. Mas o que você tem que se atentar em Mateus 24, é onde Jesus diz que haverá fome, pestes, haverá guerra, haverá destruição. Quando você começa a ler, por 3 vezes Jesus repete uma coisa, dentro das catástrofes, haverão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Passa mais um pouquinho, o amor vai se esfriar e tal, aí Jesus mais uma vez vai dizer, cuidado com os falsos profetas e os falsos cristos, pois eles enganarão até os escolhidos. E aí Jesus continua dizendo mais um pouquinho da destruição de Jerusalém, a destruição no final do tempo, e aí Jesus vai dizer assim, se eu não abreviasse aquele tempo, muito aí do meu povo se perderia. Por quê? Por causa dos falsos cristos e os falsos profetas.
sacerdotes do diabo. As igrejas estão abarrotadas de pessoas, muitas delas. E as pessoas se maravilham porque elas começam a ver milagres. Tá bom? Bom, se eu abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, há um bom texto sobre os falsos profetas. E Jesus vai dizer assim, olha, pelos frutos os conhecereis. Tem milagre lá? Tem. O que tem mais lá? Tem bastante coisa lá. Tem cura? Tem. Então olhe para os seus frutos, porque um pé de uva não pode dar espinheiros. Pode você plantar um pé de manga, nasceu abacate, Sandra, era pé do quê? De manga ou de abacate? De abacate. Então Jesus está dizendo assim, olhe para os frutos desses homens. Olhe para o que esses líderes estão fazendo. Olhe para a conduta deles. Olhe para quem são eles. E aí Jesus chega nos 3 últimos versículos ali do capítulo 7, ele vai dizer o seguinte. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Senhor, nós não fizemos muitos milagres em teu nome? Senhor, não curamos, não expulsamos muitos demônios em seu nome? E aí Jesus diz assim, sim, mas nesse dia eu direi a eles, se apartem de mim, vós que só praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Você entende que tem gente fazendo milagre, cura e tudo, e Jesus está dizendo, eu não te conheço, não é de mim, esse poder não é meu, não é autoridade minha. E as pessoas se maravilham com isso, isso é bíblico. Porque quando as pessoas dizem assim, você acredita que aconteceu isso e tal, e aconteceu similar? Eu falo, claro que eu creio. Por quê? Porque em Coríntios vai dizer assim, que Satanás, é possível ele se transformar até em anjo de luz. E aí o texto de Paulo continua, e não é de se admirar que seus apóstolos fraudulentos façam o mesmo. Apóstolos do diabo, fazendo curas, profetizando. E aí tem igreja que parece que se o diabo não estiver no culto, não tem culto. Ligue sua televisão a partir da meia-noite nesses canais. É luta com o diabo, é eu expulso, eu determino, eu mando, ele conversa, ele faz de tudo. Aí eu me questiono, puxa vida, 53 anos dentro desse templo. Será que a gente é tão ruim assim que eu nunca vi se manifestar o diabo aqui dentro? Sabe por que não acontece isso? Porque onde Deus habita, o diabo não toma parte. O que ele faria dentro de um culto aqui? É possível? Claro que é possível. A Bíblia está recheada de homens que foram tomados por espíritos. Satanás se manifesta assim também, mas não onde Deus está habitando, não onde Deus está sendo louvado e cultuado. Então eu me admiro de ver essas igrejas que esses pastores conversam com o diabo dessa maneira. Agora, para o diabo isso é muito legal, porque agora eu dou autoridade para esse camarada, ele manda eu saio, se não for uma encenação, se for de verdade, e quando ele sai, eu saio, tal, beleza, por quê? Porque agora eu dando autoridade para ele, tudo que ele pregar agora, o povo acredita. Esse é meu, deixa fazer milagre, deixa ele mandar em mim o quanto ele quiser. Por quê? Porque tudo que ele fizer agora e deturpar toda a palavra de Deus, as pessoas seguirão. E o prejuízo para o céu é enorme. E já foi um grande prejuízo a forma de Deus ter sido mudada para um ser humano para pagar um preço na cruz. Ainda tem esse prejuízo que filhos de Deus, criaturas, seres que Ele amam, estão sendo levados para um caminho de engano. Quando a gente continua com os slides, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, você encontra como estará nos últimos dias. E como estará nos últimos dias. E quando a gente lê esse texto, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-se também destes. Se você pegar um por um, sabe que sociedade é essa? Sai na rua. Ligue a sua televisão. Todo esse contexto está colocado diante de nós.
Todos eles. Todos eles. Por isso que quando você estuda o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, quando entendemos que nós vivemos no tempo do fim, é porque nada mais precisa acontecer. São poucas as coisas, tudo está preparado para que Jesus volte. Porque os acontecimentos serão breves. E quando é que eu vou tomar uma atitude de mudar do caminho? Quando é que eu, Marcos, vou ter a atitude de abandonar os meus erros e o pecado? Quando é que eu vou deixar de ter prazer nas coisas que o inimigo coloca na minha vida? Quando é? O que mais impressiona é que quando você começa a olhar para a sociedade de hoje, notícias de 3 dias para cá, de quinta-feira para cá. Na verdade, essa reportagem passou no Fantástico, mês passado. Os adolescentes cometendo crimes virtuais. Eles chantageiam tanto as pessoas, as namoradas, dizendo que vão compartilhar as suas fotos. E passou uma jovem de 16 anos, que ela saiu de São Paulo e foi lá para Minas Gerais para ser filmada. E ali ela foi abusada por 4, 5 adolescentes. E tudo isso está numa rede social chamada Discord. E lá no Discord, as pessoas têm colocado sexo explícito, adolescentes praticando crimes virtuais. E alguns pais dizem assim, nossa, o desbravador vai para a mata esse final de semana, Marcos? Vai descer de rapel? Isso é um perigo, meu filho não vai. Perigo, querido, é teu filho trancado dentro do teu quarto. Com o caprichoso, a sua tela de não sei quantas polegadas dentro do quarto. Com o celular na mão, desde os 10 anos de idade, consumindo o que ele quiser. Aí tem perigo, dentro da tua casa. Muito melhor se ele tivesse acampado 3 dias no meio do mato. Se relacionando, conhecendo natureza, ouvindo de Jesus. E eu tenho muita dificuldade de entender o pai ainda que não entendeu o que é um clube de aventureiro e desbravador. Me desculpe. Por termos na veia tantos anos nesse ministério, e o quanto esse ministério é importante, eu não consigo entender o pai que ele tem o capricho de deixar o filho de fora disso. De não prepará-lo. Olha essas meninas. De quarta-feira o culto está sido louvor sempre por meninas assim. Toda quarta-feira as crianças estão aqui, aprendendo, desenvolvendo liderança dentro da igreja. Futuros líderes não. Presente da igreja. Não é futuro, é presente, já estão atuando. Importantíssimo isso. Toda quarta-feira desse mês haverá um desbravador juvenil pregando. E as pessoas vão dizer, mas ouvir criança é duro, hein? É duro. Duro é com 20 anos, seu filho, 22 anos, você na sala do pastor Denilson, pastor, meu filho. Não ouve a gente, pastor. A vida inteira não entrou na igreja, ficou lá fora. E agora, pastor? E agora, pai? Noite de sexta-feira, ataques terroristas. Esse é um assunto, não estou falando de política aqui, mas para você entender a corrupção do coração humano. A busca de poder e recursos financeiros. O quanto as pessoas lesam toda uma nação, todo um povo, seja em qualquer país. Quantos homens no seu orgulho desejam riquezas? Você consegue imaginar como mãe fazer isso com seu filho? E se a gente invertesse? No almoço de ontem, notícia do almoço de ontem, adolescente de 16 anos mata a mãe a facadas. O que você acha desse planeta que a gente está morando? Você começa a entender porque lá em João 16, João 12, João 14, 2 Coríntios 4, está dizendo assim, que o diabo é o príncipe desse mundo. Você entende quando Jesus olha para Satanás e diz, olha, eu tenho que ir porque o príncipe desse mundo, ele já está chegando e ele será julgado. Você está entendendo por que a própria palavra de Deus está colocando Satanás como governante disso aqui tudo? Ou você acha que um planeta que fosse governado pelo amor de Deus, essas coisas estariam acontecendo? Então a gente se esquece que há uma promessa, que há um céu, que há uma eternidade para se contentar a viver nisso aqui, nesse planeta, onde nós lemos em Timóteo que isso aqui ainda
São acontecimentos que está dando uma breve e pálida noção do que será no tempo do fim, quando chegar realmente o Espírito Santo agora não agir mais no coração do ser humano. Você imagina o que será esse planeta desenfreado agora pela maldade. Esse PM, na noite de sexta-feira, na tarde de sexta-feira, varrendo a sua calçada, teve uma dancinha depois que o camarada matou ele, pelo prazer de tirar a vida desse policial. Entende o planeta que estamos vivendo? Isso não é novo, isso é de 2017. Ora, se a gente pode falar de Jesus nas escolas e foi liberado falar de Jesus, por que não do diabo? Os satanistas estão o que agora? Preocupados com isso. Que cultura é essa? Que doutrinação é essa de um Deus que para eles nem existe, onde a autoridade máxima e o governante de todas as coisas é o próprio Satanás? E a partir de 2017 começaram a exigir que eles tivessem liberdade dentro das escolas para poder falar o que ia apresentar, o satanismo. E a cartilha é essa aí, com esse tridente em formato de lápis. E ali está a figura de Baphomet, essa figura que representa o diabo, com duas crianças olhando e admirando ele. Você entende o quanto o diabo tem trabalhado nesse mundo? É uma mensagem ruim de ser pregada, mas é uma mensagem que talvez a gente tenha se esquecido que ela é presente, real e existente. Porque as coisas estão acontecendo, a gente tem sofrido, e com tanta enfermidade, com tanta ansiedade, com tanta coisa, e a gente fica, mas por que Deus deixou, por que Deus, e está se esquecendo de que não é por causa de Deus, não é por Ele, não é por causa dEle. Quando a gente vai no livro de Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, vai dizer que toda tentação que cai sobre nós, ela é humana. É possível ser resistida. E Deus ainda diz, eu ainda deixo para você uma porta aberta. 1 Coríntios 10, 13. Ser tentado não é pecado. Ser tentado é o que o diabo nos faz. Mas Deus está dizendo, eu limitei ele a apenas tentar, mas eu deixo para você uma porta aberta, eu deixo para você uma saída. É possível. Porque quando daí, eu já citei aqui Tiago 4, ele vai dizer, olha, sujeitai-vos, pois, à vontade de Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Faça a minha vontade, seja obediente. Porque no Evangelho de Marcos vai dizer assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? De que adiantou ter tudo nesse mundo? De que adiantou ter esse tempo breve aqui, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70? Na linha da eternidade isso é insignificante. Porque o céu, ele não preparou isso para nós. Porque Deus não preparou isso para nós. Porque a mensagem, e os pastores continuarão, sábado e domingo que vem é o pastor Júnior, depois os 4 últimos será o pastor Denilson, na mesma temática do Apocalipse. O Apocalipse, que bom que Deus nos revelou isso. Já pensou se isso tudo fosse uma surpresa para nós? Isso é como a gente sair por esse corredor cheio de obstáculos, já com o mapa na mão, dizendo assim, agora para a esquerda, agora para a direita, agora você pula, agora você agacha. É o que Deus fez, Ele nos deu um manual. Ele disse, olha, está escrito aqui, vamos em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, falando sobre a derrota de Satanás. Eu quero ler com você o versículo 14 e o versículo 15. Essa temática será falada em uma das noites. Versículo 14 diz, então a morte, o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Jesus, ele diz assim, o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, não é para o ser humano. Mas todo aquele que não for achado no livro do Cordeiro, o livro da vida, esse também será lançado. E aqui a Bíblia, quando usa a palavra, então a morte e o inferno, e algumas pessoas
precisam ser lembradas de um contexto. Jesus ele utiliza a palavra inferno na parábola do rico e do Lázaro. Entenda que a palavra inferno vem do latim inferior. É porque os mortos estão num ambiente inferior ao nosso. Porque é uma tradução da palavra Hades, grega. Agora os gregos, um pensador disse que pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. A nossa sociedade tem muito dos gregos. Nós aqui. Mas os gregos, o Hades para o grego era um ambiente sim de tortura, o Hades, o deus da guerra, aonde ali na mitologia grega, nos deuses do Olimpo, basta você assistir aí Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ou então Fúria de Titãs, isso é mitologia grega. O inferno é uma criação grega. Agora o que nós esquecemos? Quando Jesus coloca os pés nessa terra, se você já ouviu falar de Platão, se você já ouviu falar desses filósofos gregos, eles são 400 anos antes de Cristo. Ou seja, quando Platão, nas suas ideias, falava do dualismo, do corpo e alma, dos ambientes onde estava o pensamento, os sentimentos, e o corpo era apenas como se fosse um invólucro, ou seja, um reservatório de tudo isso, ou quando você morre e você é liberto, porque o corpo é a prisão da alma. Isso é 400 anos antes de Cristo. Quando Cristo está no meio dos judeus, os judeus já estavam pensando como os gregos, crendo no inferno, um lugar de tortura, um lago de fogo. E agora, no século XII, um camarada chamado Dante Alighieri, ele vai escrever 3 literaturas. Ele vai escrever o Inferno de Dante, ele vai escrever o Purgatório de Dante e vai escrever o Paraíso de Dante. São músicas. Eu tenho os 3 livros. Os 3 livros juntos formam a chamada Divina Comédia, onde dá uma pincelada em um filme brasileiro de um julgamento, onde o Chicó está diante ali do trono, um julgamento. Isso é cultura grega, isso não é Bíblia. Jesus se utiliza dessa palavra inferno para que eles entendessem. Jesus coloca, olha, vocês têm tudo, vocês têm a palavra, vocês têm o Messias, e sabe o que vocês estão fazendo? Ora, com toda essa riqueza de cultura que vocês têm, conhecimento, representava quem? O rico. E Lázaro, um homem pobre, ou seja, não tinha nada disso, nunca tinha ouvido falar de mim, alguém que não é estudado nem letrado. Quando ele morre, ele sobe ao céu, e agora o rico não. Então Jesus faz essa analogia, porque fazia sentido para os judeus ouvirem naquele momento sobre o inferno, porque os gregos nos emprestaram muita coisa. E aí vem algumas igrejas e doutrinas e colocam realmente o ambiente do purgatório como sendo real. Colocam o ambiente do inferno como sendo real. E quando a Bíblia está dizendo, eu estou jogando o inferno, essa tradução de palavra Sheol, que é sepultura, ela é traduzida para Hades, que depois é infernos no latim, que se chegou até nós como inferno. Essa tradução é apenas uma tradução de sepultura. E a Bíblia vai trazer nos Salmos, talvez assim, olha, os mortos, ou seja, na região do silêncio. Também uma tradução do ambiente onde estão os mortos, região do silêncio. Algumas versões em Eclesiastes vai dizer, para o além aonde você vai, o além. E as pessoas agora, pensando como os gregos, acreditam que é um outro ambiente, onde a alma lá está. Onde aquele que fez muito mal será enviado diretamente para o inferno. Aquele que foi, entenda uma coisa da cultura católica. Quando eu cito o nome, é para que você entenda realmente de onde está vindo. Não é uma crítica. Está tudo certo com isso. Mas o católico, ele realmente crê que todos nós, independente, se é bom ou se é mal, o que fez ou não fez, todos deverão passar pelo purgatório para serem purificados. Porque mesmo você sendo achado bom, mesmo você se achado agora capaz de chegar ao céu, você precisa se purificar para estar lá. O purgatório é presente. É bíblico? Não, não é. Onde eu encontro? No catecismo. Eu seria um bom catequista. Eu tenho o catecismo, estudo aquilo muito bem. E o lendo quadros da Igreja Católica, se você quiser saber muito bem da Igreja Católica, ouça o padre Paulo Sérgio. Fera. Letrado, hebraico, grego. Tudo que você quiser saber. Queridos, essa é a luta. Essa é a luta. Mas no Apocalipse capítulo 21 e 22, a vida eterna.
Porque quando é lançado aqui o lago de fogo, no verso 10 vai dizer que Satanás e seus anjos foram também lançados no lago de fogo. E o versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse, você precisa de pelo menos mais 1 hora de estudo bíblico para entender. O sendo torturado para todo sempre. O verso 9, veio o fogo do céu e os consumiu. Verso 10, e foi lançado ali Satanás, onde já estava o falso profeta, onde já estava a besta, e eles serão torturados para todo sempre. Todo sempre até que dure. A questão do eterno na Bíblia, eterno até que dure. Deus diz, Davi reinará e governará sobre o meu povo por toda a eternidade. Davi com 40 anos morreu. Deus olha para Jerusalém e diz, se vocês abrirem a porta da minha cidade e negociarem no meu santo dia, eu lançarei fogo nas tuas portas e ele arderá para todo sempre. Não está ardendo. E em Judas verso 7 vai dizer que Sodoma e Gomorra é um exemplo para o dia do juízo, porque o fogo eterno foi lançado sobre ela. Sodoma e Gomorra não está queimando. Eterno até que dure. Relacionado ao quê? Ele é eterno na sua consequência, não na sua duração. Se eu morrer, morrerei, deixarei de fazer parte da eternidade. A consequência é eterna. Mas não queimarei pela eternidade. Que Deus nos dê a vitória. Que você realmente entenda que há um poder contra o poder de Deus. E desculpe não estar em cima do muro. Não tem uma divisória e não tem um neutro. Jesus vai dizer, quem é aquele que comigo não ajunta, espalha. Marcos, não posso não estar bem com Deus, mas com o diabo também não estou. Meu amigo, se você não está com Deus, é uma frase muito ruim de dizer, mas se não estou com Deus, estou servindo ao diabo. Porque ele é real e ele existe. A mensagem de hoje é para que você compare com a mensagem de ontem. Se você não estava ontem, assista nas redes sociais da igreja. Porque a de ontem, ela fala desse Jesus vitorioso, assim como representado por Miguel, esse nome de guerra de Cristo. Assim como ele venceu Satanás no céu, lançou para a terra, assim será também no fim. Todo aquele que foi achado, escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, desfrutará de Apocalipse capítulo 21 e 22, onde a presença de Deus iluminará toda a terra. Que você esteja lá. Que Deus nos abençoe e te dê uma ótima semana. Que Deus te dê a tranquilidade e a paz no coração.